Sejam todos bem-vindos a o Circuito de Filmes. Toda quarta-feira, aprendizado de filmes, para que a gente possa agregar valores à nossa vida, nossos relacionamentos, nossos objetivos. O filme de hoje é Desafiando Gigantes. É bem interessante esse filme, porque ele trata, a gente pode fazer várias analogias em relação a esse filme. E particularmente eu gosto muito desse filme porque traz várias lições. Ele tem uma parte, né, se depender da pessoa, ele tem uma linha gospel. E assim, se você não tem esse direcionamento, eu sempre digo que para você abstrair o que é bom, o que é legal, tirar as lições de vida desse filme. Não se prenda, não se não crie julgamento, pré-julgamentos anteriores, porque aí você pode perder grandes lições, seja o que for. Às vezes um livro possa ser que tem uma linguagem tal que você não gosta, mas e o conteúdo? O conteúdo é bacana, o conteúdo dá para aprender algo, e é assim que a gente tem que encarar a nossa vida. Luiz, seja bem-vindo. Então encarar, né, sem esse preconceito, né, que a gente possa mergulhar, que a gente possa vivenciar aquilo que a gente está pretendendo e possa com propriedade falar sobre aquilo. Não falar por A e B, né, falou tal coisa, e você, né, você ter a sua experiência. Que não seja algo que vai colocar sua vida em risco, né, que é possível você ter uma experiência, falar sobre aquilo e ainda assim permanecer bem. Não, Ulisses, seja bem-vindo. Então eu não vejo motivo de você não experienciar. Então, como eu falei, né, essa noite, né, Circuito de Filmes, o filme Desafiando Gigantes. A gente pode fazer uma analogia. Esses desafiando gigantes pode ser o gigante pode ser medos que a gente tenha. Então, desafiando os medos. Então, contextualizando um pouco esse filme é de 2006, como eu falei, é do gênero gospel, e fala da história de um treinador de um futebol americano, onde ele vem de uma série de derrotas de 6 anos no campeonato que eles disputam. E nesse momento esse treinador está passando por problemas pessoais, em relação à própria carreira de treinador em risco, porque, Júnior, seja bem-vindo. Então, baseado nisso, a vida pessoal, ele não consegue engravidar a esposa. Em casa, o carro, ele toda hora para, o fogão está com defeito, a casa com mau cheiro, que ele não consegue descobrir aonde está. Então, em várias partes da vida dele, ele está passando por dificuldades. E aí a primeira lição e aprendizado que eu já tiro desse filme, esse filme mostra vários obstáculos que todo mundo pode passar, desde as coisas pequenas, como eu falei, coisas quebradas, às vezes é uma pia quebrada, é uma torneira, é um vazamento, talvez uma rachadura em tal parte do cômodo. Então essas coisas todo mundo está
sujeito. Só que na condição do treinador Grant Taylor, ele realmente estava passando por várias coisas ao mesmo tempo, com o risco de ser demitido, derrota sucessivas com o time. Então são momentos que a gente realmente pensa em desistir, a gente pensa em a gente não acredita em nós nesse momento que está dando tudo errado. Você começa a se questionar por que você. E aí nesse filme ele traz um pouco a visão da fé. Existe uma fé aí religiosa, mas eu posso ir além, porque é independente de religião. Uma fé é acreditar naquilo que eu não vejo, é acreditar de fato que as coisas vão melhorar. Então isso a gente tem que acreditar sempre, que as coisas vão dar certo, que você vai ter sucesso. Possa ser que demore, não importa a condição que você está vivenciando hoje, ou quanto tempo você está nessa situação hoje, mas a qualquer momento você pode ter uma oportunidade para virar isso. Yara, seja bem-vinda. Você pode, a qualquer momento, a coisa pode mudar, pode dar um estalo. E a gente vai ver como essas mudanças podem acontecer. Qual é talvez a ação ou o pensamento que a gente pode fazer ou cultivar para que as coisas realmente comecem a dar certo. E esse treinador realmente ele tá realmente na situação última das coisas. Muitas coisas dando errado. Então assim, uma coisa que eu aprendo, né, também com esse filme, como eu falei, acreditar, mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu esperava ou dentro das minhas expectativas. É preciso a gente trabalhar para que dê frutos, né? Os frutos virão. Eu preciso continuar trabalhando. Eu não posso desistir. Eu preciso realmente acreditar e persistir aquilo que eu quero. E esse filme também ensina a gente a ter fé. Como eu falei, a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. Dentro do processo de coaching a gente traz justamente isso, a espiritualidade independente de religião. É isso que você vai focar. Se você é uma pessoa religiosa, ok, você vai seguir essa linha de pensamento. Se você não é, do mesmo jeito você vai seguir uma linha de pensamento. O importante é você tirar um aprendizado e servir de valor isso para a sua vida, acrescente isso para a sua vida. Então, que você tenha, né, o filme ele tem como aprendizado que você tenha fé nos momentos felizes, bons da sua vida e também nos momentos desafiadores e dificuldades. Então é preciso você, acima de tudo, acreditar em você, porque quando tudo está dando errado, a primeira coisa que você deixa de fazer é de acreditar em você, que é a crença de capacidade, que você acha que você não é capaz. Então é preciso que você acredite em você, não perca essa fé em você e em um projeto melhor que vai acontecer na sua vida. Porque algo de melhor vai, né? Tem uma frase que eu sempre utilizo, que é a questão do o melhor sempre estar por vir. Então, essas coisas que eu falei, né? As pequenas coisas do dia a dia, a questão o treinador Taylor do filme, ele passa pela questão do carro que morre o tempo todo, pode ser a bateria que está com defeito, né? A questão de ele não poder ter filho e a esposa dele querer muito isso. E existe esse filme também a gente pode fazer analogia de Davi e Golias.
tá? Desafiando o gigante, né? Esse desafio, né? Esse gigante pode ser medo que você tenha na sua vida, essa analogia, porque dentro do campo existe esse time, né? Ele perdeu, né? Que o treinador Taylor faz esse treinamento, ele já perdeu várias vezes. Então, a partir do momento que algumas coisas começam a mudar nesse time, principalmente na mentalidade desse treinador, algumas coisas começam a mudar, tá? Existe união para tirar ou para querer tirar esse treinador também, e pessoas, né, tem os dois auxiliares do treinador Taylor para o time, e um deles foi sugestionado para tomar o lugar do treinador Taylor. E existiu uma descoberta desse treinador Taylor em relação a isso. E aí, em um dado momento, o treinador Taylor fala para esse auxiliar: você precisa se decidir de que lado você fica. Então, isso também, você pode relacionar com a questão do acreditar e não acreditar. Você não pode ficar em cima do muro. Às vezes eu acredito, às vezes eu não acredito. Você não pode ficar em cima do muro. Você precisa definir, ou você acredita ou você não acredita. Porque se você não tem uma definição, você não vai conseguir alcançar o que você quer. E aí é bem interessante, né? Eu estou falando da analogia Davi e Golias. Existe um Davi realmente no filme, que a princípio é um jogador de futebol de campo, e o filme traz um jogador, na verdade um jogo de futebol americano, e ele faz, né, esse Davi, ele tá ele teve a experiência de campo. Então existe uma série de, ele está na escola onde o treinador Taylor faz o treinamento do time, só que ele está com uma série de coisas na cabeça, crenças, verdades. Eu sou pequeno demais. Eu não, como eu tenho habilidade de campo, ali no futebol americano eu não vou ter muito sucesso. E aí ele começa a dar desculpas e justificativas para não fazer o teste para entrar nesse time. E é bem interessante o contexto do Davi, né? Tem o Davi e tem o pai dele. O pai dele ele não pode andar, ele é cadeira de rodas, é cadeirante. Então, baseado nisso, olha, os conselhos desse pai se você não tentou, como é que você sabe que as pessoas, o time não vai te aceitar? Ele trazendo uma série de desculpas para não fazer o teste, para entrar no time. E aí ele fala assim: o estar fora do time, isso você já está. Você não poderia estar mais fora do time do que agora, antes de fazer o teste para você entrar no time. Então, o que ele quis dizer, o pai? Que o máximo que ele poderia alcançar é não estar, é permanecer no mesmo lugar, é não entrar no time. Isso, né, não faria diferença. Mas aí vem o outro porém. Nós às vezes temos medo de ser rejeitado, medo de errar, medo de fracassar, medo de falhar. Então esses medos acabam nos paralisando, não tomando a iniciativa, que seria o medo desse possível não, esse possível não que a gente já tem. Porque quando a gente se arrisca em fazer algo, você só tem a ganhar, porque o que vier, vamos dizer assim, o que vier é lucro.
É uma oportunidade. Se caso você não consiga, você permanece no mesmo lugar, do jeito que você está. Então essa mentalidade é bem interessante, porque no momento que essa relação, né? Esse pai que anda de cadeira de roda e esse filho que se vê pequeno. Aí eu achei interessante esse contraponto desse filme, dessa relação desses dois personagens, porque quem era para estar se lamentando, que eu não posso, pelos meus limites, era o pai dele, o pai de Davi. E não era isso, esse pai do Davi era o que incentivava esse filho. E esse pai, ele também sempre se desafiava o que fazer atividades, tarefas de casa, sei lá, pintar a parede do quarto, né? Ele supostamente ele não poderia, mas ele se desafiava, ele se desafia, né? Às vezes ele levantava da cadeira, ficava um tempo em pé, e aí fazia o que tinha que fazer, alguma coisa que faltava, às vezes estava fora, um pouco acima, na altura, ele ia lá e fazia e conseguia. Então o exemplo desse pai para esse filho é muito interessante, essa parte desse filme, que realmente nos dá lições. Pessoas que poderiam ter todos os motivos para se colocar limite, não se colocam. E aquelas pessoas que tem tudo, né, tem tudo o que precisa, se colocam limites. E aí é que está um dos pontos do aprendizado desse filme. Será que você está se colocando limites? Você tem todo o potencial, você tem toda a habilidade, você tem toda a oportunidade, você tem tudo para dar certo, e você vai se limitando, se colocando para baixo, dizendo para você mesmo que você não é capaz. Será que está acontecendo isso com você? E isso é uma passagem do filme. Uma outra passagem que é bem interessante, que é a questão do time, né? O time, ele com a série de derrotas, jogadores melhores iam saindo desse time. E aí dentro disso, o que acontecia? Esses outros jogadores, eles se baseavam na expectativa de ganho desses jogadores que seriam os melhores. E na hora que esses jogadores melhores saem do time, é como se dissesse assim: pô, sem o fulano a gente não vai conseguir ganhar. Só que aí o que eu aprendo? O que vale um jogador só não faz um time. Um time é feito de vários jogadores. O conjunto vai realmente responder, vai realmente vencer um jogo. E aí, a partir disso, essa visão que o time começa também a cultivar, algumas coisas começam a mudar. Mas a mudança de fato acontece no momento que esse treinador, no filme ele mostra um pouco essa parte, né, dessa busca por Deus, né, se questionar por que tudo isso está acontecendo comigo, e ele começa a mergulhar nos princípios, né, do conhecimento da Bíblia. E aí, a partir disso, ele consegue ver princípios, propósitos, e aí um outro aprendizado que a gente pode ter. Será que na minha vida, na sua vida, você age, tem vivenciado com propósito de vida? Porque o propósito de vida, quando você tem um propósito de vida bem claro, haja o que houver, os desafios, as dificuldades que venham, você consegue seguir em frente com força, com determinação. Nada te para se você tem um propósito muito forte. Então, nesse filme ele traz isso, esse propósito, né? Se eu ganho, eu vou agradecer. Se eu perco, eu também agradeço. É um dos princípios que se traz desse filme, esse aprendizado.
independente do resultado final, eu vou agradecer pelo resultado. E quanto mais eu agradeço, o sentimento de gratidão, mais isso coisas, né? Você se sente bem, porque você vai agradecer pelo que você já conquistou, pelo que você tem. Isso abre uma porta muito grande. Então eu aprendi que a importância de agradecer, independente da situação que você esteja passando, comece a exercitar a gratidão, o agradecimento. E aí você vai ver algumas coisas mudarem na sua vida. Mirella, seja bem-vinda. Não dê desculpas para a sua vida, realmente não justifique, né? Olhe para a solução da sua vida. Esse filme ele mostra isso, ele ensina isso, acreditar, olhar para a solução, o que eu posso fazer para conquistar o meu objetivo, a minha meta, né? Agradecer o que eu já tenho. E isso cria realmente uma atmosfera para que as coisas comecem a fluir na sua vida. Então, assim, trazendo também um pouco a visão desse Davi do filme, ele agia como se já fosse fosse errar nas jogadas do filme. Ele já, antes de agir, ele já ou sabia, né, de antemão, ou sentia que ia errar. E esse pensamento que a gente, no nosso dia a dia, a gente pode cultivar quando a gente já acha que vai errar antes mesmo de fazer. Ou seja, você está produzindo já o erro, que o erro aconteça. Então cuidado com o seu pensamento, cuidado com o que você está sentindo, porque isso vai produzir comportamento. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, se você já vem com a postura de derrotado você vai ser. Então esse filme traz um pouco dessa visão, né, que você, a sua postura, se você traz uma postura de vencedor, uma postura que você realmente vai vencer aquele desafio, tudo vai cooperar para que aquilo realmente dê certo. E se ainda não deu certo, uma hora ele vai realmente florescer. As suas ações vão ter frutos. Então, assim, é preciso que você dê o melhor de si. Sempre dê o melhor de si. É bem interessante uma cena do filme, que aí eu falei que o treinador, ele já que alguns jogadores estavam saindo, existia jogadores que eram influenciadores. Eles tinham um poder de influenciar todo o time. E o professor e o treinador Taylor, ele pegou justamente esses jogadores e mostrou algo fantástico. Esse jogador, ele sempre brincava, ficava um pouco mais distraído, não concentrado nos treinos. E aí ele propôs que esse jogador ele andasse mais ou menos, na verdade ele não propôs uma distância, ele falou, dê o melhor de si e ainda com o outro jogador nas costas. E a preocupação desse jogador eu vou andar, eu vou correr até que distância? É a preocupação maior dele. Se for 30 jardas eu consigo. 50 eu não consigo. Então essa pré-concepção do que você é capaz de fazer ou não de fazer, o que eu aprendo dessa parte? É que ele, com os olhos vendados e com a pessoa, o outro jogador nas costas, e com a motivação do treinador Taylor, ele estava ali, ele começou a andar o campo, e ele sempre perguntando, eu já cheguei no X ponto, e aí ele já estava começando a cansar. Ele continuava, e aí o treinador, deu o seu melhor,
dê o melhor de si, dê o melhor de si. E aí, eu não estou conseguindo, o jogador, né, falando, eu não estou conseguindo, continue, você consegue. E aí fazendo toda essa motivação, né, ele continuou. Moral da história. Ele achava que ele conseguiria 50 jardas do tamanho do campo. Só que ele foi além, ele conseguiu percorrer todo o campo. Então, baseado nisso, qual é a lição que eu tiro dessa cena? Às vezes a gente acha que a gente consegue X coisa ou tal distância e a gente fica economizando ou administrando nossa energia baseado nesse pensamento de alcançar essa distância ou esse objetivo. Só que o que é que eu percebi? Que a gente sempre está aquém, abaixo do que realmente a gente tem potencial para fazer. É essa a lição que eu tiro dessa passagem desse filme, que a gente sempre está abaixo. Ou seja, então se o meu pensamento está sempre abaixo do que eu sou capaz de fazer, eu vou sempre jogar para cima o meu pensamento. Se eu, a princípio, acho que eu consigo correr 5 km, possivelmente eu posso ir com mais quilômetros, com certeza. Porque eu só consigo enxergar aquilo que eu acredito. Então, o que eu preciso mudar? A minha forma de acreditar nas coisas. É isso que vai fazer eu ir além. Essa crença, o acreditar. Eu preciso realmente desenvolver o acreditar mais ampliado. Porque o meu acreditar de costume, do meu dia a dia, é limitado. E eu preciso saber disso e saber que eu posso sempre além daquilo que eu pensar. Então isso é dos aprendizados que eu tiro desse filme. E a gente pode trazer, Noélia, seja bem-vinda, pode fazer um resumo, né, de aprendizado desse filme, um apanhado. Uma das coisas que eu falei nessa live todos nós passamos por momentos ruins e dificuldades. E a grande lição e o grande aprendizado é o que eu posso tirar de bom disso. Se eu fico preso só nas coisas ruins, a minha vida ela não flui. Então, uma das coisas que eu aprendi desse filme é o que eu posso tirar de bom das coisas, né, ruins que eu esteja passando. E saber que, à medida que eu adotar princípios e mandamentos, né, ter propósito, objetivo, claro, na minha vida, eu vou poder, de fato, começar a mudar uma situação que eu estou vivenciando, passo a passo. Uma outra coisa sobre acreditar, a gente precisa sempre estar preparado para aproveitar as oportunidades que aparecem na nossa vida. Existe um determinado momento do filme que justamente o treinador Taylor, ele está nesse momento, né, de tudo tá errado. E ele mesmo em algum momento ele fazia tudo que provavelmente ele achava certo, ainda assim ele não tinha resultado. E aí é contado a história do agricultor, 2 agricultores que estavam pedindo chuva para a questão da plantação que eles estavam querendo, né, fazer ali. E foram 2 agricultores, onde um começou a preparar a terra, adubar, preparar, ver tudo que era possível para poder preparar de fato, deixar tudo pronto, se caso a chuva viesse. Um começou a fazer isso, a preparar a terra. O outro não fez nada. E aí, baseado nisso, qual dos dois iria aproveitar melhor uma oportunidade de uma chuva?
Quem a preparou a terra ou quem não tinha preparado a terra? Né? A resposta é quem preparou a terra. Então assim, quem preparou a terra é porque acreditava que realmente iria acontecer algo ali da chuva. Então a gente precisa o que? Preparar o ambiente. O ambiente pode ser você, preparar você para um sucesso que venha à frente, que pode surgir. Aí às vezes aparece uma oportunidade e você não está preparado, e aí você fala que as coisas não acontecem. Não, é porque você talvez não esteja preparado, né? O que é sorte? O que é sorte? Sorte é quando a oportunidade somada à preparação. A preparação mais oportunidade é igual a sorte. Então a gente precisa ter isso em mente. Um outro aprendizado que eu tenho em relação a esse filme é o propósito. Eu preciso ter propósito de vida. Propósito realmente torna o nosso caminhar inabalável. Mesmo que tenha dificuldade, você consegue vencer. Outro aprendizado: não desista. Acredite até o fim. Acredite naquilo que você tem como sonho, como meta. Também outro aprendizado: não deixe que ninguém fale que você não é capaz, não deixe que ninguém rebaixe você, né? Desqualifique você, que você possa, né, que você é de segunda categoria, diminua você. Não permita isso. Neutralize, fale você o quanto você é capaz, né? Dependendo da situação, você precisa até se afastar, né? Ou passar menos tempo com algumas pessoas, porque existe aquela história que você é resultado das 5 pessoas que você mais convive. Então, se essas 5 pessoas que você mais convive é positiva, elas buscam, elas são positivas, você tem a tendência a aprender ou cultivar o positivo. E assim sucessivamente. Se você quer emagrecer, você tem que andar com 5 pessoas que já praticam isso, ou já conseguiram isso, ou estão no percurso disso, nesse propósito. Elas vão te ajudar a criar uma mentalidade para isso. Então são aprendizados únicos desse filme que eu achei muito relevante partilhar com vocês. Eu quero aproveitar, né, falar nessa noite o quanto de aprendizado, né, nesse dia de quarta-feira, esse circuito de filme. Toda quarta-feira a gente está aqui com o filme, compartilhando realmente o melhor. Toda quarta-feira. Dia de quinta-feira eu separo para psicologia, assunto de saúde emocional, também para mapa de perfil comportamental, coaching integral sistêmico, né, inteligência emocional. Eu estou fazendo uma série de lives focado na questão de relacionamentos abusivos. Então amanhã eu vou continuar na mesma temática, bastante interessante. Tem muita gente que não sabe que está no relacionamento abusivo, pode ser muito interessante. E dia de segunda-feira, mentoria. Na verdade, essa encontro de empreendedores do dia de segunda-feira foi criada a partir de uma mentoria 360 graus que eu criei. Foi um conhecimento que veio até mim e eu quis compartilhar com as pessoas, né, através de uma mentoria, né? São conteúdos de qualidade realmente para que a gente possa ter acesso. Você que quer fazer um site, fazer Instagram, página do Facebook, dropship, trabalhar com Mercado Livre, importados, né, enfim, tudo que você realmente, canal do YouTube. Então tudo isso você vai ser capaz de fazer. E falando em canal do YouTube, o meu canal está aqui no link da bio do Instagram. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, compartilha, curte, se inscreve se você está vendo pela primeira vez esse vídeo. Faça realmente a sua vida valer a pena, que você possa derrubar gigantes realmente na sua vida. Pode ser medos, dificuldades, o que você acha
que seja coisas que não estejam dando certo hoje, mas se você encarar de outra forma, se você acreditar em você, se você der o melhor de si, sem esperar um resultado X, você sempre diariamente ser uma pessoa melhor, buscar isso de forma com toda a sua força, que você possa buscar o autoconhecimento, você com certeza você vai ter resultados diferenciados na sua vida. Você vai derrubar gigantes, você vai realmente ter habilidade, você vai realmente usar as ferramentas que você tem no momento que você acredita cada vez mais em você. Tá? Eu quero agradecer, gratidão, né, a todos por estarem aqui. E que você realmente tenha uma semana abençoada, uma cheia de luz, cheia de glória, que realmente cada vez mais a gente possa acreditar, e nós acreditar realmente nas situações que vão dar certo, o melhor está por vir. Você com certeza, você cria uma forma, uma estratégia que as coisas comecem a fluir na sua vida. Tá? Gratidão, até a próxima, tchau, tchau, gente.